Obrigada, Raquel. Obrigada a todos. Eu queria só confirmar para a gente começar se vocês me ouvem, se vocês me veem, se está tudo ok. Sim, professora, tudo certo. Tá bom, muito obrigada. Eu tive um problema de conexão na minha casa e estou fazendo uso de um espaço no prédio onde moro e espero não ter problemas de conexão com vocês. Caso isso aconteça, né, porque estamos trabalhando já há algum tempo dessa forma remota, eu vou ficar com o celular aqui do lado, é só me mandar uma mensagem ou esperar um pouquinho, que aí a gente restabelece a conexão e retorna. Mas vou torcer para que isso não ocorra, para que a gente consiga fazer o curso de uma forma mais fluida, sem quedas aí de conexão, tá bom? Tá bem. Obrigada. Gostaria de agradecer mesmo a vocês pela presença, né? Pelo interesse em participar do curso. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, de uma forma muito breve, né? Peço desculpas, porque seria bom se a gente pudesse bater um papo, né? Conversar, saber quais são os interesses de uma forma mais aprofundada, mas diante da nossa limitação aqui de tempo, de trabalho, teria que ser de forma breve mesmo, por favor. Por que vocês se interessaram em participar de um curso de escrita para jovens pesquisadores, de escrita acadêmica? E é isso, tá bom? Aí gostaria de ouvir de vocês rapidamente, se possível. Quem tiver algum problema no microfone, pode escrever no chat. Também não é obrigado a responder, fiquem à vontade. Mas, se possível, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. É importante para eu ir adaptando o meu material também. Vou aguardar um pouquinho para vocês falarem. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Meu nome é Tiago, eu sou professor e eu acho bem interessante essa escrita ainda na educação básica, que eu ensino no ensino médio, e os meninos têm ainda muita dificuldade de externar de maneira escrita. Então, eu acho interessante aprender algumas novas visões, sempre é bom aprofundar, porque a gente tem essa dinâmica de sala de aula e os meninos ainda deixam a desejar essa parte de como escrever, um jeito de escrever metodologia, introdução. Então, é sempre bom ver novas técnicas, né? Sim, sim. Bom dia, professora. Bom dia, Matheus. Sou estudante. Bom, acho fundamental aprender a escrita, principalmente formal para trabalhos acadêmicos. Então, por isso que surgiu o interesse de participar. E também porque eu gosto muito da escrita, já escrevi muitos poemas, poesias, e foi um interesse. Ai, que bom. Depois eu comento as respostas, para não atrasar. Vamos ver se mais alguém, outras pessoas querem falar. Bom dia, eu sou a professora Maísa. Tudo bom? Também, assim como o Tiago, a gente tem muita dificuldade de fazer com que nossos alunos escrevam, ainda mais de uma maneira formal, né, para um trabalho, para o desenvolvimento de um trabalho. Então, meu interesse é ver de que maneira a gente pode estar despertando neles, né, a maneira correta de estar se expressando de forma escrita. Ok, certo. Mais alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Também é professor e está buscando, assim como o Tiago e a Maísa, aprimorar a parte escrita. Eu acho que realmente é algo comum aí a todos nós. Ok. Eu vou começar agora, então, comentando as respostas de vocês como introdução ao nosso material, tá?
Na verdade, eu vou até abrir o PowerPoint aqui, para mim, no início, porque eu decidi que os primeiros slides eu prefiro ir conversando com vocês. E os outros que são mais formais, porque tem uma questão ali de escrita formal acadêmica, aí eu começo a compartilhar, mas eu mostro depois rapidamente os primeiros slides, é só para ficar de uma forma mais fluida mesmo, para a gente fazer uma conversa. Vocês falaram coisas importantíssimas dentro dos interesses de vocês. Em primeiro lugar, todo mundo falou assim, a escrita, né, uma escrita mais formal, uma escrita acadêmica, é importante já no ensino fundamental, já no ensino médio. Então, a gente tem que celebrar algumas coisas aí. Primeira é de termos produção de pesquisa no ensino fundamental e no médio, né? São as iniciações científicas, né? O PIBIC para o ensino médio, as JICs, né? Jornadas de Iniciação Científica, projetos no qual os professores inscrevem os alunos, e os alunos têm que produzir ao menos um relatório, não importa a área, se é na área das exatas, das ciências humanas, mas isso é muito importante, é um sinal de qualidade, né, nos espaços onde nós estamos dando aula e nos espaços onde nós estamos estudando. Isso é muito, muito bom. Então, a gente tem que celebrar isso em primeiro lugar e desejar que isso se mantenha por muitos anos. No segundo ponto, a escrita acadêmica, ela requer exercício, né? E aí vem uma questão da nossa sociedade que não é agora da atualidade e nem no momento pandêmico, não. Ela existe já há bastante tempo e se agravou, sobretudo, com o surgimento das novas tecnologias. Nós estamos escrevendo cada vez menos, tá? Não sei vocês podem compartilhar comigo, mas a sociedade, de um modo geral, aí eu até fiz esse exercício no slide, eu estou abrindo aqui só para me orientar, mas eu estou falando com vocês. Então, a questão é assim, no dia a dia de vocês, o quanto vocês escrevem? Por exemplo, bilhete. Os meus pais não são tecnologicamente integrados, se recusam completamente, tá? Não tem nem Wi-Fi, nem smartphone na minha casa, não tem, na casa dos meus pais. Então, eles escrevem bilhete, minha mãe tem caderno de receita, eles não sabem deixar, o WhatsApp esquece, né? Então, tem lista de compra no papel, então ainda é como antigamente, né? O Matheus falou que ele escreve poemas, isso é muito bom, muito louvável, acho assim interessantíssimo. Hoje em dia nós temos vários poetas, até na internet, né? Através de redes sociais como o Instagram, publicando poemas. Então, eu acho isso, o famoso Instagram, né? Eu acho isso muito interessante, né? Não é porque houve uma nova tecnologia que deixamos de trabalhar com poesia, de fazer poemas. Mas cada vez mais, para quem é tecnologicamente integrado, a gente escreve menos. E escreve com outros registros de linguagem. Então, por exemplo, quem aí nunca mandou os famosos áudios de WhatsApp porque está sem tempo de escrever? Olha, eu vou te mandar um áudio aqui rapidinho, né? Isso também não pode ser completamente condenado porque faz parte da comunicação moderna, né? Da comunicação contemporânea mediada pelas novas tecnologias. E que, ao mesmo tempo, democratizou para outras pessoas. Por exemplo, já soube de casos de pessoas que não são alfabetizadas, né, mas que conseguem mandar um áudio e se comunicar, tá? Coisa que talvez antes, né, fazer negócios, né, a gente que trabalha com obra, pintura na casa das pessoas, e é assim que a pessoa se comunica, ela não manda uma mensagem, né?
por escrito, porque não é alfabetizado. Então, de certa forma, as novas tecnologias, elas também vêm para democratizar esse fluxo de comunicação. Mas o fato é, estamos escrevendo cada vez menos. Tá? Cada vez menos. Então, nós já temos uma dificuldade natural de escrita, né? Então, para esse aluno que quer fazer uma escrita acadêmica, ele tem que, antes de mais nada, resgatar alguns hábitos. Um, que é o hábito da leitura, né? Que certamente, se ele está fazendo uma pesquisa, ele está lendo, né? Então, é o hábito da leitura, porque quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente tem, mais a gente fica familiarizado com formas de escrita, né? E outra é fazer exercícios de escrita, não tem como, tá? Então, a escrita, ela não tem uma mágica, nem uma receita de bolo, e algumas vezes ela chega a ser um pouco, como é que eu vou dizer, chatinha, a escrita acadêmica, porque você tem um protocolo a seguir, diferente do poema, né? Diferente de outros gêneros textuais, né? Porque no poema, a minha criatividade, a emoção do poeta, ela vai ser trabalhada, ser mostrada ali. Na escrita acadêmica, não, a gente tem um protocolo a seguir. Então, o segredo é seguir esse protocolo, não tem muita criatividade ali. Só que aí, para terminar a minha fala com relação às respostas que vocês deram, ainda assim, numa escrita acadêmica muito rígida, muito formal, seguidora de protocolos, a gente pode quebrar alguns desses protocolos para fazer a vida mais bonita, digamos assim. Por exemplo, muita gente começa os seus textos com poemas para ilustrar a pesquisa, então coloca como epígrafe, né? Então coloca lá no iniciozinho do texto e aí começa a escrever o poema, e aí começa a escrever sobre o poema. Muita gente coloca pinturas, né, gravuras, fotos de esculturas famosas para começar um capítulo, e aí começa o capítulo fazendo referência àquelas pinturas, àquelas gravuras. Então, isso tudo a gente pode fazer na escrita acadêmica, tá? Tem um livro, eu vou escrever aqui no chat o nome dele. Por incrível que pareça, ele é um livro para o ensino fundamental dos anos iniciais, tá? O nome dele é Tijolo por Tijolo, não é de alfabetização não, tá? Da professora Tereza Naspolini. Naspolini, estou escrevendo aqui. Muito embora ele seja um livro para os anos iniciais do fundamental, ela propõe exercícios de escrita que são muito, muito bons. Vou dar um exemplo deles, que vocês podem praticar entre vocês. Quando o aluno escreve uma redação qualquer, um texto qualquer, ele pede ao colega para o colega dar uma olhadinha e corrigir para ele, né? E aí, quando o colega corrige, o colega não risca e coloca o que ele acha que é. Ele circula e diz assim, não entendi. Ou sublinha, o que você quis dizer com isso? E tem alguns códigos, por exemplo, se a palavra foi escrita errada, comeu uma letra, aí ele vai lá e bota, sei lá, um código. Sei lá, agora vou inventar aqui, verificar grafia, não sei, mas para não botar isso, bota VG, verificar grafia, alguma coisa assim. E aí o aluno vai lá na legenda, opa, escrevi errado, ele vai lá e se conserta. Esse exercício é muito bom e a professora Tereza coloca outros exercícios interessantes também, tá? E é isso, né? A escrita, ela realmente é um exercício. Vou começar a compartilhar a tela agora. Sim, deixa eu falar aqui com vocês, depois eu compartilho a tela. O registro de linguagem de uma escrita acadêmica, ele deve ser formal, né, como a professora Maísa comentou, né, um texto mais formal, ou neutro,
de acordo com o remetente. Então, eu tenho que ter na minha cabeça assim, com quem estou falando, né? Eu sei, eu sei que eu estou numa escrita acadêmica, né? É um relatório de pesquisa, estou fazendo um trabalho com o meu professor, então eu não posso escrever com a minha professora, eu não posso escrever como se eu estivesse mandando uma mensagem de WhatsApp. Ele precisa ser formal ou neutro. Quando eu falo neutro, é porque ele não é tão formal, mas também ele não está lá na informalidade da amizade que eu tenho com o meu colega, tá? Muitas pessoas confundem formal com empolado. Não façam isso, por favor, tá? Um texto, ele não precisa ser empolado, cheio de vírgulas, orações intercaladas, para que ele seja levado a sério. Muito pelo contrário, às vezes tem muito texto empolado que fala, usa palavras maravilhosas, mas não disse nada, tá bom? Então, o importante é o conteúdo, tá? E ele segue a norma culta padrão da língua portuguesa, tá? Da variante escrita. Então, vejam bem, que isso fique bem claro aqui. A língua portuguesa, como todas as línguas, ela é viva e ela tem registros diferentes. Então, por exemplo, quando eu acabar o curso e bater um papo com um colega, eu vou fazer uso da linguagem portuguesa variante informal. Eu posso falar gírias, eu posso falar algumas expressões, eu posso até mesmo falar os famosos palavrões, porque eu estou batendo um papo com um colega, estou rindo, estou me divertindo, tá? Eu posso cometer os famosos erros gramaticais, né? Alguém fala, nossa, que horror, Renata, uma professora doutora falou para mim fazer. A oralidade, ela não tem muita regra. Você precisa que o outro te compreenda, né? E que você seja compreendido por todos e compreenda o outro. Mas o registro escrito não, né? O registro escrito não. A situação de escolaridade também não. Então, por exemplo, o jeito que eu bato papo com um colega, eu não posso bater o papo com um professor ou uma professora, mesmo que seja uma pessoa, uma professora muito amigo, muito amiga. Eu tenho que saber o registro, ou seja, o contexto de onde eu estou. Estou numa instituição de educação, ele ou ela é uma pessoa muito amiga, vou dar risada, vou brincar, mas eu tenho um registro de língua que eu posso usar, e o mesmo do professor para com o aluno, tá? Mas eu só queria deixar claro que quando eu falo da exigência da norma culta padrão, é porque na hora da escrita a gente vai precisar dela, porque estamos num ambiente acadêmico, científico, de escolaridade, e na hora que a gente for apresentar esse trabalho também para a comunidade científica acadêmica, eu preciso fazer uso da norma padrão da língua portuguesa. No entanto, ela não é a correta, ela é uma das. Para quem tiver interesse, eu vou escrever aqui também no chat um livro muito famoso de um professor da USP chamado Marcos Banho, que é o Preconceito Linguístico. Preconceito Linguístico, Marcos Banho. Porque ele diz justamente isso, né? As pessoas que não têm escolaridade, elas não devem se envergonhar. Né? Então, é aquelas falas que a gente escuta assim, nossa, eu vou tomar cuidado na hora de falar perto de você, porque você é professora. Olha, se eu falar errado, você, por favor, me corrige. Tá? Esse é um preconceito. A linguagem oral, ela é livre. Tá? Cada um tem suas expressões, seus dialetos, seus sotaques, e isso é muito bonito. É uma questão de identidade. Mas a escrita acadêmica segue a norma culta padrão. Tá? Por uma questão de padronização, digamos assim, tá bom? Então, a gente não usa abreviações, a gente não bota VC para você, né? E eu tenho que seguir o gênero. Por exemplo, eu não posso escrever um relatório em forma de receita. Eu não posso escrever um relatório em forma de poema, por exemplo. Tá? E eu tenho que fazer referência aos autores que eu uso.
né? Eu vou dar crédito a esses autores. Até aqui tudo bem? Sim? Sim, então tá Sim. bom. Tá, obrigada. Eu vou compartilhar a tela agora. Toda vez que vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer um comentário, por favor, me interrompam, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui. Eu vou botar a tela inteira, porque aí eu não tenho erro, tá? Vocês conseguem ver o PowerPoint? Sim, professora. Tá bom, obrigada. Então, aqui tá a capinha, né, do trabalho. Isso aqui a gente já comentou, né, que eu falei com vocês, né? A escrita acadêmica, ela é, assim, não, vou botar assim mesmo. Não, consegui. Relatórios, ensaios, revisões, artigos, dissertações, teses, ela segue a norma culta, as normas da BNT. Então, vamos lá. Essa é a parte, digamos assim, mais de roteiro para uma escrita acadêmica, que não tem como, a gente tem que seguir, tá? Não importa se eu estou fazendo um trabalho na área de física, de química, de língua portuguesa, de língua inglesa, de biologia. Geralmente, todo relatório, toda escrita acadêmica, ela segue esse padrão. Você identifica qual é o projeto, qual é o nome do pesquisador responsável, quem são os demais, se é um grupo de pesquisa, qual é o título da pesquisa, qual é a sua escola, qual é a instituição, e aí você diz qual é a finalidade. Olha, é uma iniciação científica, é um projeto de extensão, é um relatório da Olimpíada de Matemática, é um relatório da Olimpíada de Física, e assim por diante. A gente faz um resuminho da pesquisa, a gente vai ver um exemplo de resuminho, no qual eu contextualizo, dizendo, botando uma introdução, objetivo, método, resultado e discussão. Sabendo que o resumo, geralmente, tem até 250 palavras, então é uma missão algumas vezes, né? Mas se você seguir isso aqui, então, por exemplo, deixa eu fazer um aqui de cabeça agora, deixa eu inventar. O objetivo, este trabalho apresenta, fazer a introdução aqui, apresenta um curso de escrita acadêmica para jovens pesquisadores. E o objetivo é levar as pessoas a refletirem sobre a modalidade da escrita acadêmica, através de um método expositivo de roteiros para a produção de relatórios. Os resultados mostram, aí você vai dizer o quê? Né? Eu não posso falar aqui porque eu não tenho resultado. E apontam para blá, 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 blá. Ok? Aí a gente vai para o famoso sumário, né? Que você vai dizer assim, página tal, introdução, página não sei o quê, né? A introdução, que você introduz o tema. Muita gente, hoje em dia, na introdução, acaba usando uma técnica chamada diário reflexivo. Você acaba contando um pouco de você. Mas aí a gente tem que ter um cuidado, porque, de novo, eu não estou batendo papo com um amigo. Então, você não pode dizer assim, vou dar um exemplo. Olha, gente, esse curso de escrita acadêmica começou com o contato da professora Flávia, que chegou até a mim, através de uma amiga em comum, uma grande amiga, a professora Marta, que conheceu a professora Flávia no seu... Gente, isso é fofoca, tá bom? É uma anedota pessoal, mas eu posso começar a minha introdução dizendo assim, olha, não, nem olha, né, porque é registro oral. Esse projeto, né, vamos lá, melhorando. O tema para este trabalho iniciou-se a partir da inquietação da professora Flávia, e boto o sobrenome, né, sempre ao se deparar com a dificuldade que os alunos têm para escrever textos acadêmicos. Através de uma busca de parcerias, deu-se origem ao curso de escrita acadêmica.
Estão vendo a diferença? Eu não vou ficar contando que foi a minha colega, minha grande amiga Marta, que fez intermediação e não sei o quê, e aí trocamos um WhatsApp. Então, não vai por aí. Eu vou colocar realmente de uma forma mais profissional, digamos assim. Ou então você pode até falar dos seus sentimentos, né? Não tem o menor problema, né? Não devemos nos esquecer deles, né? Somos pesquisadores humanos com dúvidas e anseios, dificuldades e facilidades. Então a gente pode começar, inclusive, falando. Sou professora há 23 anos e venho me deparando com e sinto uma certa agonia ao me deparar com as dificuldades dos alunos em produzir textos acadêmicos, e sempre busco como eu posso melhorar isso para os meus alunos. E então eu posso também me colocar, não tem o menor problema, tá? Mas uma introdução, ela vai fazer essa contextualização do tema, né, com referencial teórico, vai dizer qual é o problema, e vai justificar, olha, eu justifico aqui a necessidade desse curso, porque realmente precisamos escrever e há uma dificuldade de fato aí, tá? Aí eu digo quais são os objetivos, qual é o método, né? Aí, por exemplo, quem vai trabalhar com um laboratório científico vai dizer, olha, o experimento vai ser assim, 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 você descreve tudo. O resultado e discussão, você apresenta os resultados obtidos, né? E faz uma conclusão. A conclusão nem sempre pode ser assim, uau, que descoberta. Pode ser que eu tenha visto no final da minha pesquisa, caramba, pesquisei, sei lá, por 1 ano, 6 meses, e que coisa, agora eu estou vendo que eu ainda tenho mais coisas para estudar, porque o meu resultado me mostrou que eu preciso testar isso agora com uma outra população. Eu preciso dar prosseguimento ao experimento. Meu Deus, eu invalidei a minha pesquisa? Não. Você vai fazer, por exemplo, eu recomendo que no lugar de escrever conclusão, se escreva encaminhamentos. E está tudo resolvido. E no final, a gente tem que ter a referência bibliográfica, que eu vou explicar para vocês. Aí, gente, eu estou dando a referência aqui para vocês da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu tirei print exatamente do site deles, tá bom? Que eles falam como elaborar um relatório científico, que é tudo isso que eu falei para vocês, mas eu vou explicar aqui, né? Qual é o objetivo de um relatório, porque você tem que divulgar o que você descobriu. Os relatórios podem ser vários. Técnicos científicos. Opa, fiz uma pesquisa com a professora de biologia. Vou fazer o relatório. Sou aluno do curso técnico em alimentos. Fiz um trabalho para a disciplina técnica. Vou fazer um relatório. Pode ser um relatório de viagem. Nossa, a Universidade Federal de Pernambuco pagou para mim uma viagem para eu participar da jornada de iniciação científica. Como eles custearam a minha viagem, eu preciso escrever um relatório para prestar contas. Pode ser um relatório de estágio, pode ser uma visita técnica, né? Sou aluno ou aluna do curso técnico em mecânica integrada ao médio. Ou então, sou aluna do 9º ano do ensino fundamental e visitamos o Museu do Folclore. Agora, a professora está pedindo um relatório de visita, né? Pode ser administrativo, né? Vou relatar algum fato aqui na minha instituição, ou ele pode ser para fins especiais. Alguém me pediu, olha, Renata, o aluno tal está com um problema de rendimento nas aulas, a nota dele está muito baixa. Você pode, por favor, fazer um relatório sobre como ele é na sua aula? Então, ele é para um fim específico, por exemplo, tá bom? Aí aqui tem bonitinho a definição do que é cada um deles, tá? Mas eu já fui falando aqui. E aqui o que a gente já viu, começa uma capa,
vezes, e agora eu estou vendo que na página 3 eu comi letra, né? E assim por diante. Vou minimizar aqui, porque eu consigo ver o chat, né? Ah, tá, beleza. Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Aí, o que você faz? Você vai ficar pedindo desculpa 1000 vezes, chorando as pitanas? Não, você vai lá e faz uma errata. Uma folhinha que você entrega para todo mundo no dia, e diz assim, queridos, me desculpem, eu li e reli várias vezes, mas aqui está uma errata. Aí você fala assim, página 14, onde se lê, sei lá, técnico sem acento, leia-se técnico com acento, por exemplo. Folha de rosto, sumário, lista. Por que lista? Alguns trabalhos têm gráfico. Resumo, texto, aí vem o teu texto todo, o anexo, as referências, bibliografia. Essa parte toda aqui, geralmente do número 1 ao 8, você tem que seguir um padrão da escola ou da instituição onde você já está. Eles têm modelo. Então, é importante que o aluno ou o professor pergunte qual é o modelo da nossa escola. Isso é só seguir. Copiar, colar e seguir o modelo de formatação. Não tem mistério. Tá? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês, cada instituição, ela tem um modelo. Ok? Então, não tem muito o que fazer. Por exemplo, resumo, né? Aqui o pessoal da Unicamp falou que tem gente que bota em inglês e em espanhol. Eu sei, por exemplo, que a PUC Rio e PUC São Paulo costumam pedir, assim, resumo em francês, inglês e espanhol, tá? Mas eu sei de lugares que pedem somente o resumo em língua portuguesa, tá? Não pedem nem o resumo em inglês, tá bom? Então, novamente, a gente tem que perguntar como a instituição trabalha. O texto tem sempre uma introdução, desenvolvimento, resultado e conclusão, recomendação. É sempre essa estrutura, tá? Um texto acadêmico, ele não tem diferença. Ele tem anexos, isso aqui é muito questionável, porque muita gente, na hora que bota figura, fotografia e gráfico, gosta de botar no texto, escrito assim, como se pode observar no gráfico abaixo, aí vem o gráfico. Mas tem gente que prefere botar tudo lá atrás. Eu não gosto, porque eu acho uma loucura você ficar lendo e ter que ir lá para trás do texto. Quando a gente está lendo, então, na internet, né, no computador, aí você perde, você interrompe o teu pensamento para correr o documento lá para o final, para achar o tal do gráfico ou a fotografia, para voltar, sei lá, então você procura o gráfico na página 58 e depois você tem que voltar para a página 3, onde você estava lendo e fez referência ao gráfico. Eu acho que atrapalha o fluxo, tá? Mas muita gente gosta de fazer assim. E referência bibliográfica. Aí, muito bem. Então, assim, quanto a isso, a gente não tem muito o que inventar, né? Eu vou interromper aqui, que essa parte de plágio, eu prefiro falar com o vídeo, né? Conversando... Ah, se bem que vocês estão vendo o vídeo. É que eu estou com mania de usar o Microsoft... Mania não, né? Desculpem. Estou usando o Microsoft Teams, então posso voltar à apresentação, sim. E no Teams eu não tenho conseguido... quando compartilho a tela, ter o vídeo aqui, né? E eu acho que para vocês é mais cômodo me ver, ainda que eu não esteja, né, infelizmente, com um contato mais visual aí com vocês. Bem, a questão do plágio, eu não vou ler isso aqui não, vou conversar com vocês a respeito. Ela tem sido muito discutida na atualidade, porque a gente teve alguns casos públicos aí, infelizmente até no Ministério da Educação e outros ministérios do governo atual, no qual as pessoas obtiveram mestrados, doutorados e tal, e tem questões aí de plágio em suas pesquisas. Muitas vezes, principalmente o aluno que está começando, ele comete o plágio, mas não é por culpa dele. É porque ele não sabe. Então, a gente tem que explicar. O que é diferente de uma pessoa que está no mestrado ou no doutorado. Porque, para chegar ao mestrado ou no doutorado, ela tem todo um caminho. Ela passou pelo fundamental, ela passou pelo médio, ela fez uma graduação,
Pode ter feito um bacharelado, uma licenciatura, pode ter feito uma pós-graduação, fez um mestrado inteiro. Então, para essa pessoa fica mais difícil justificar ou falar, oh, eu não sabia. Mas, para o aluno do fundamental e do médio, não. A gente vai lá e explica tudo bonitinho, porque ninguém nasceu sabendo, né? E a gente vai estudando e vai trabalhando nisso. O plágio é quando eu me aproprio da palavra de uma outra pessoa como se fosse minha, tá? Então, alguns alunos falam assim, olha, eu não sabia como colocar com as minhas palavras. Ó, do meu país não é ilegal. Aí, não, eu peguei e copiei da internet, mas eu achei que a internet fosse domínio público, era só copiar e colar e estava tudo bem, assim. Não tem autor, não diz aqui quem escreveu, não achava que tinha problema, não. Olha, eu não entendo esse negócio de direito autoral. Olha, eu queria ter uma marca melhor, uma nota melhor, né? Olha, eu queria impressionar o professor. Eu não entendi a tarefa, aí estava tão cheio de coisa na minha cabeça que eu fui lá, copiei e colei. Aí o meu vocabulário é muito pequeno, eu queria uma coisa melhor. Não tive tempo de fazer o trabalho, então, olha, a correria foi isso. Olha, os meus pais estavam me pressionando para ter uma nota melhor, então eu corri, fui lá na internet, copiei e colei tudo. Bem, a gente tem que prestar atenção, porque isso é muito sério. Porque autores, pesquisadores, artistas, né? Eles têm muito trabalho. Então, imagina, você faz um poema lindo, maravilhoso, e aí o colega vai lá, copia, publica, é premiado, você fica assim, não estou acreditando. É o meu trabalho, é o meu texto. Então, há uma dor, há um sentimento. E isso é propriedade intelectual. Como tem professores na sala, até mesmo, por exemplo, apostila. Fiz uma apostila de exercício para os meus alunos. Se eu fiz, eu elaborei, é produção de material didático, ela é minha. Então, o colega, na hora que vai usar, o mínimo que ele pode fazer é ter a consideração, queridos, esse material foi elaborado pelo professor Matheus, né? Não é meu, mas eu gostei muito e nós vamos usar aqui na nossa sala de aula, tá bom? E aí, gente, há alguns países, aí eu vou ensinar vocês a como fazer as citações, para não correr o problema do plágio. Há alguns países no qual o plágio é crime mesmo, você paga multas, assim, incríveis, tá? Então, isso é muito sério, tá? Professora, mas no Brasil, né, Brasil... Gente, eu continuo levando na seriedade, em respeito ao outro, em respeito ao pesquisador, então a gente não devemos fazer. E, professora, como é que eu coloco, então, com as minhas palavras? Porque eu li e achei lindo. Isso tem que estar no meu trabalho. Como é que a gente faz? Olha aqui. É só fazer uma citação direta, gente. Que você pega na íntegra o que a pessoa falou, tá bom? Ó, aqui, ó, vocês estão vendo? Eu estou dando a indicação do site onde eu tirei, ok? Então, a citação direta é assim, ó, dei o exemplo aqui, né? Eles deram um exemplo. Opa, deixa eu voltar aqui. Abre aspas. A expressão furiosa desta estátua de que fala Rabelais corresponde também à realidade. Você botou entre aspas, porque você está falando assim, não fui eu que disse isso. E colocou entre parênteses o sobrenome do autor, Bakhtin, vírgula, data, página. Uma outra coisa, gente, que é um respeito pelo leitor, é a indicação da página. Tá? Porque você diz assim, Bakhtin, 1987. Aí você fica assim, caramba, que sensacional, adorei isso. Deixa eu ir lá no texto original ver como é que ele disse, porque isso é muito maravilhoso, eu quero ler tudo. Aí o coitado do leitor vai ter que ler um livro de 350 páginas para achar isso. Aí você, em respeito ao leitor, você bota a página. Olha, querido leitor, está na página 388. Ai, que maravilha, eu vou lá ler mais. Tá? Aí vocês estão vendo que está tudo em maiúsculo, né? Por quê? Quando eu coloco entre parênteses, o sobrenome vem todinho em maiúsculo. Também é norma. Olha como a escrita acadêmica é chatinha. É norma. Ou então eu falo assim, segundo Prunes, e professora, mas aqui está o sobrenome, mas não está em maiúsculo. Não está porque não está dentro do parênteses.
tá? Ó, são as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aí você bota o ano, volume, página, abre aspas. A inconformidade dos blá, 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 fecha aspas. Então, isso é citação direta. Não estou me apropriando da fala do outro. Estou dizendo que quem falou foi o Bakhtin, quem falou foi o Prunes. Ah, não, mas é uma situação longa, professora. Como é que eu vou botar isso tudo entre aspas? Não. Aí, o que a norma fala? Você vai introduzir, então, por exemplo, sobre a cultura organizacional e blá, 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 podemos afirmar que, 2 pontos. Aí, se aqui a fonte é 10, aqui a fonte é, desculpa, se aqui a fonte é 12, aqui a fonte fica menorzinha. Se o texto todo estava em 1,5, ela aqui fica em simples. Você dá um recuo de 4 centímetros, e aí sim, você copia e cola tudo que a pessoa falou, blá, 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 blá. E você ainda termina, Freitas, ó, tudo em maiúsculo, 2012, página 37. Você deu os créditos, ok? E com isso, a gente não tem o problema do plágio, tá? Porque a gente disse o que o outro falou. Agora vamos falar de estilo de escrita, que isso é um exercício de redação. Na hora que a gente escreve, a gente tem que evitar repetição. Por isso que é muito importante consultar um dicionário, né? Porque você vai, digamos que você começou a escrever, sei lá, a gente está fazendo uma pesquisa sobre, deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, sobre como criar um repelente caseiro para repelir o mosquito da dengue. Então, se você está falando o tempo todo assim, deixa eu ver uma palavra aqui, teste. Vamos fazer testes em não sei quantos participantes, faremos o teste do repelente no dia tal, o teste, em vez de ficar falando teste, você fala testagem, triagem, experimento, tá? Isso dá um ganho de qualidade no teu texto, você não fica se repetindo toda hora. Então, por isso que é bom ter um dicionário, você vai lá e fica usando os sinônimos. Verificar coesão e coerência. Aí, de novo, a gente tem que ter um trabalho de língua portuguesa, né? O que é a famosa coesão e coerência? O que eu escrevi no primeiro parágrafo está ligado ao segundo? Eles estão costuradinhos? É como se o texto fosse uma colcha, né? E ele tem que estar costurado. Qual o problema? Se você tem uma colcha de retalhos, sabe aquelas colchas bonitas que tem um quadradinho azul, um quadradinho estampado, um quadradinho amarelo, um quadradinho verde, elas são muito bonitas. Mas elas, quando você junta todos aqueles quadradinhos, ela tem que ter uma beleza única, né? Então, o texto da gente é assim, eu falo uma coisa, depois eu falo outra que tem a ver com a primeira. Eu não vou ficar assim, lendo uma coisa e digo assim, eita, o que essa pessoa está dizendo aqui? Ah, não, eu falei lá atrás, na folha anterior. Gente, não tem condição. É só pensar também como uma conversa. A gente está aqui falando. Aí já pensou se eu começo a falar assim? Olha, gente, não esqueçam que segunda-feira a gente tem uma atividade remota também. A gente assim, o quê? O que você está falando? O curso é só hoje? Que segunda-feira, atividade remota? Ou seja, não tem coesão, não tem coerência, tá? Isso aqui é muito bom. Pede alguém para ler teu texto. Como que a gente verifica também se tem coesão e coerência? Pede com um primo, uma prima, né? Um amigo, alguém que nem é da tua área, que nem estuda aquilo, você fala, dá uma lida aqui, vê se você está entendendo o que eu estou dizendo. Isso é muito bom. Não começar as frases com palavras de atração negativa. Mal, tampouco, jamais. Isso, na língua portuguesa padrão, é um estilo ruim, tá? Não começar com pronome oblíquo, também é uma questão gramatical. Por exemplo, me perguntei a vida toda se... evitem. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu aprendi enquanto aluna, enquanto eu estava escrevendo. Evitar a subordinação. Eu até brinco com os meus alunos.
Sabe aquele parágrafo? Isso aí é um bom, um exercício bom. Lê em voz alta o que você escreveu. Aí você está lendo o parágrafo. Se chega um momento que você nota que o teu parágrafo está deste tamanho, que ele começou lá no início da página, ele está acabando na metade de uma folha A4, tem alguma coisa errada. Volta, redivide, repontua, porque senão ele vai ficar igual corrida de cavalo, né? Ou narração de jogo de futebol. Aí quando você lê em voz alta, você fica até sem fôlego. Então você começa a ler o parágrafo. Neste trabalho, você fica assim, gente, socorro. Você perde até o fôlego. Então, esse é um bom exercício. Leia em voz alta o que você escreveu. Porque aí você vai ver, caraca, não entendi nada. Não estou entendendo. Nossa, como isso está confuso. Ui, perdi o fôlego. Se eu perdi o fôlego, está mal escrito. Aí você vai lá e reescreve, redivide. Uma outra coisa que eu já falei para vocês no início é o seguinte, muita gente acha que estar empolado, usar palavras dificílimas, uma coisa louca, é sinal de que está muito bom, que está maravilhoso. Aí você bota uma vírgula que encaixa na outra vírgula, na outra. Gente, isso pode levar a um problema gravíssimo de texto. Então ser simples não significa ser menor ou ter menor valor. Frases curtas, coordenações, né? O que é coordenação? As famosas orações coordenadas, aditivas, e, além de, adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, as causais, com quanto que, tão logo que, blá, 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 é mais simples, evita o erro de você se embolar, de entrar num túnel e não saber onde é que você sai. Então, eu realmente recomendo evitar as subordinações, tá? Agora a gente vai ver um exercício simples de resumo, mas antes, para eu não voltar nesse slide, tem uma frase aqui que eu acho muito interessante. Aquilo que é escrito sem esforço é lido sem gosto. E aí, uma das coisas que eu gostaria assim, de dizer para vocês também, antes de eu voltar a compartilhar, é o seguinte: toda vez que vocês forem fazer uma pesquisa, tanto professores quanto alunos, se apaixonem pelo que vocês vão pesquisar. Tenham um amor por aquilo ali. Diga assim, caramba, como eu estou feliz fazendo isso. Nossa, eu li um texto tão legal para minha pesquisa. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Gente, olha, eu quero comprar esse livro. Eu quero baixar esse livro para minha pesquisa. Tenham amor. Porque uma coisa que eu vejo eu não aguento mais esse mestrado, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais essa pesquisa que eu comecei a fazer com o professor fulano. Nossa, eu não vejo a hora de acabar. Coisa chata. Olha, tá arrastado. Meu Deus, como tá, não vejo a hora. Então, isso é muito ruim. E pesquisa, né? Tudo que a gente escreve com amor, a gente faz melhor. Né? Não é uma coisa assim, não é uma historinha da carochinha. É algo que a gente realmente faz de uma forma melhor, mais legal e tal. Então, é isso. Dúvidas ou perguntas até aqui? Comentários? Para a gente ir lá para o exercício do resumo? Podem falar. Como eu disse, não tem uma receita de bolo e não tem uma mágica para a escrita acadêmica, até porque ela é ela é padronizada. O que a gente tem que fazer é mostrar esse padrão para o aluno. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante, aí falando com os professores, vou falar com ambos, professores e alunos. Tem um professor que passa a pesquisa para o aluno e ele quer ver aquela redação pronta. Não importa a área que a gente é. Assim, e eu não sou de língua portuguesa. O orientador, a orientadora tem que pegar aquele trabalho, tem que ler, vai ter que corrigir. Nem que ele diga assim, fulano, eu não sou de língua portuguesa, sou de física, eu também tenho alguma dificuldade para escrever, mas vou te falar uma coisa. Na hora que eu estou lendo isso aqui, eu não estou entendendo, não está muito legal. Estou vendo uns erros de português aqui. Você pede uma ajuda?
Pede uma ajuda a algum colega, algum professor, e depois você me mostra esse texto de novo. Olha, fulano, isso aqui eu vou pedir para você reescrever. E isso não importa se a gente está no doutorado. É um trabalho do orientador. Conversar, dialogar. Olha, isso aqui está muito bom. Está muito bom, gostei muito. Ou então, olha, eu não gostei não. E aí estou falando por quê? Enquanto aluna, eu lembro do mestrado, da minha orientadora, não sei se vocês estão vendo aqui, eu escrevi, blá, 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 blá. Aí eu imprimi e levava para ela. Eu lembro dela pegar o lápis, não era nem caneta, fazer assim. Não tá bom, faz isso aqui de novo. Gente, para mim aquilo era uma agressão. Eu saía da faculdade querendo chorar, me achando burronilda, me achando a pior pessoa do universo, porque eu levei horas para escrever aquilo, e a pessoa, tá errado, refaz. Então, isso para o aluno é muito ruim, então pode estar péssimo. Aí minha experiência com uma outra professora, ela olhava e via que estava horrível, não tinha nada a ver. Eu disse, olha, Renata, realmente o que você colocou aqui pode ter algum sentido, mas eu não vejo assim. Eu vejo assim, assim, assim. Você pode reescrever, por favor? Você viu que você fez um esforço que não deu muito certo. Mas você pensou, tá bom, ela realmente... Aí já muda de figura. E o aluno também não sentiu assim, caramba, é a terceira vez que eu levo esta página de introdução e este professor, esta professora me manda reescrever, eu não estou aguentando. Faz parte da escrita. A escrita demanda trabalho, por isso que eu falei que não tem mágica, não tem receita de bolo. Ela é assim. Por exemplo, tem um poema que às vezes você escreve, ou você escreveu uma carta para o namorado, para a namorada, aí 2 semanas depois você lê e fala assim, meu Deus, que vergonha. Eu escrevi isso, onde eu estava com a cabeça? Ai, eu não quero mais isso aqui não. Isso é a escrita, gente. É bom porque a escrita nos dá o direito de pensar e repensar, né? Porque na oralidade as palavras vão. Quando você falou, você ofendeu alguém, você deu uma má palavra para um colega, às vezes, né? Deu um mau conselho, ou botou alguém para baixo, que assim, caramba, agora já foi. Vou pedir desculpas. Ou, às vezes, você nem tem tempo para isso. A escrita, não. Por isso que ela demanda um pouquinho mais de trabalho. Porque ela é uma linguagem pensada. É por isso também que a gente tem que ter um cuidado muito grande com ela, porque se está escrito, está registrado. Olha o problema aí do pessoal das redes sociais que ficam respondendo por processos judiciais. Porque a pessoa vai lá e ofende o outro. Seu não sei o quê, sua não sei o quê, e acha que não vai dar em nada. Mas há um registro escrito de que houve uma ofensa, de que houve uma injúria racial, de que houve um problema. Então, a escrita, ela precisa ser muito bem cuidada, e isso dá trabalho. Nossa, professora, você está dizendo então que escrever é difícil. Não. Escrever, como diz o poeta João Cabral de Melo Neto, é como catar feijão. É como escolher feijão. Já escolheram feijão? Você bota o feijão ali, aí você vê, esse grãozinho tá bom, esse grãozinho não está bom. Tá? Então, não é que é difícil. Todo mundo escreve. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode fazer um relatório. Tá bom? Mas a gente já sabe que a gente vai ter, não pode ficar triste achando que o professor mandou reescrever 1000 vezes e que você não sabe nada, não é isso. Faz parte do exercício. E não saber é uma condição humana. A gente não sabe muita coisa da vida, a gente vai aprendendo. Sei lá, a gente pode ter 100 anos e aprender uma coisa nova. Então, isso para professores, isso para alunos, então é assim que caminha, tá? Então, nada de chororô, desespero, ou de repente achar assim, eu não sou de língua portuguesa, não. Pelo amor de Deus, você vê isso aqui com alguém. Porque isso também envolve outros profissionais. Por exemplo, eu tenho colegas de língua portuguesa que fizeram a faculdade comigo, que trabalham, as pessoas têm salário, têm renda, revisando o texto dos outros. Olha, eu estou fazendo um doutorado, eu não estou com tempo de revisar o meu texto. Você pode revisar para mim? A pessoa vai te cobrar, isso é um serviço. Sim, eu cobro sim, é tanto a Laura. Olha, eu tenho que escrever aqui um resumo em inglês, mas o meu inglês não é bom. E eu não vou usar o Google Tradutor, que eu não estou afim de pagar mico. Você faz para mim um resumo? Faço sim.
É tanto. Então, há um grupo de profissionais que estudaram para isso e que ganham suas vidas, que sustentam suas famílias, fazendo esse tipo de trabalho também. Então, é importante que se saiba disso também, tá? Bem, vou lá para o resumo, tá, gente? Deixa eu abrir aqui. É só para mostrar para vocês, eu vou abrir o exercício e a resolução do mesmo. Para vocês verem, e aí vou voltar a compartilhar a tela, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho. Tela inteira. Tá aqui. Não, fui logo na resolução. Olha o exercício. Aqui tá tudo misturado. Eu tenho 2 temas aqui misturados, que eu nem vou ler todo com vocês, para não ficar cansativo. Mas diz assim, ó. Para a criação do glossário serão levantados termos em português e inglês relacionados à degustação do vinho. O glossário terá a supervisão técnica do senhor Alberto, não sei o quê, pesquisador da Embrapa, blá, blá, blá. O objetivo desse trabalho é analisar os nomes dos personagens da Turma da Mônica do site Maurício de Souza. Aí você já fica, oi? Que? Eu devo estar bêbado, né? Porque eu comecei a falar de vinho, fui para Maurício de Souza, Turma da Mônica. Aí vai, no que diz respeito a um aspecto específico, não sei o quê. Que? Aí está falando de Harry Potter. Ai, gente, tá louco isso, né? Aí vem, auxiliar enólogos e estudantes da enologia a desenvolver pesquisa. Está profundamente misturado, né? Isso aqui não faz sentido nenhum. Aí, olha como é que a gente separa. Olha a diferença. Eu tenho aqui, olha, vou pegar o do vinho, ó. Peguei só o do vinho. Olha a apresentação. O vinho sempre exerceu enorme fascínio sobre o homem e o tem acompanhado em sua trajetória pelo mundo, desde os primeiros passos das antigas civilizações. Porém, nunca se viu tamanho interesse pelo vinho e também pela gastronomia, como nos nossos dias. Opa, fui eu que falei isso? Não, foi o Albert e o Frederico em 2010, tá bom? De acordo com esses especialistas, opa, olha aqui a fala deles, abre aspas, blá, 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 fecha aspas, porque não sou eu que estou falando isso, são eles. Com a mudança no mercado, blá, 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 aí ele vai falar aqui, vai dar justificativa. Olha, de acordo com o Ibravin, o Brasil se consolidou como o 5º maior produtor de vinho. Ele só perde para a Argentina. Aí ele vai dizer, né, olha, então o Brasil tem uma importância aí, por isso que eu estou justificando o meu trabalho. Quais são meus objetivos? Olha, eu vou auxiliar os enólogos e os estudantes de enologia a desenvolver pesquisa, eu vou fornecer um instrumento de consulta, eu vou ampliar o conhecimento, blá, 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 blá. Qual é a minha metodologia? Olha, eu vou levantar termos em português e inglês relacionados à degustação do vinho, o meu glossário vai ter a supervisão técnica do fulano, e assim por diante. Então, eu vou parar de compartilhar. E eu não apresentei a tela, gente? Apresentei, né? Apresentou sim. Que susto. Então, eu fui rápida demais, coisa que eu não sou. E aí, acabei me assustando aqui. Então, gente, basicamente, é isso. Esse é o material que eu tinha para apresentar para vocês. Deixa eu procurar rapidamente aqui no meu celular, enquanto vocês podem fazer alguma pergunta, o nome de um livro que veio à minha mente que pode ajudar a melhorar a escrita, mas não acadêmica, a escrita no geral. Ele tem um ótimo exercício para sinônimos. Ele foi meu professor na UFRJ, o professor Agostinho. Ai, achei, que bom. Deixa eu botar aqui para vocês o nome dele no chat. Opa, tem que botar aqui que eu concordo. Enquanto isso, vocês podem fazer perguntas. É só para eu dar o nome do livro certinho e não... Ó, vamos lá. Agostinho Dias Carneiro, mas aqui o Google não está me ajudando. Deixa eu botar aqui, Agostinho Dias Carneiro, língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo de exercício que tem no livro do professor Agostinho. Ah, que bom! É redação e construção.
Deixa eu botar aqui no chat. É engraçado porque eu fui, quando eu estava no ensino fundamental, eu usei esse livro na minha escola. E aí eu gostei tanto dele, mas tanto, que eu guardei esse livro. Eu sempre guardei meus livros, diga-se de passagem. Espera aí, deixa eu ver o nome dele todo. Redação em construção, a escritura do texto. Mas eu gostava dele, eu tinha um carinho por esse texto, esse livro. Eu achava ele tão legal porque ele me ajudou tanto a melhorar minha redação. E eu guardei, né? E vejam bem, isso no ensino fundamental. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fiz letras na UFRJ, eu estudei com o professor Agostinho. E aí eu levei o meu livro para ele, um único, assim, um livro estava cheio de adesivo, aquelas coisas de criança, né? Eu falei, professor, por favor, me dê um autógrafo. Aí ele ria de se acabar. Mas eu realmente tenho muito carinho por esse livro e acho que me ajudou muito. Aí um exemplo de exercício que tem nele, diz assim, na língua portuguesa, algumas vezes fazemos uso de figuras de linguagem que nos para nos referir a animais. Por exemplo, nariz de papagaio. Isso é informal. Como é que eu chamo isso? Não posso, num registro formal, falar nariz de papagaio. Aí ele te dá opções, você tem que ligar, substituir. Aí você vai lá e diz assim, nariz adunco. Você está escrevendo um texto, e aí você quer falar que isso aconteceu num barraco na favela. Você pode usar barraco, né? O incêndio começou num barraco. Só que barraco talvez ofenda, ou seja, informal demais. Então, veja aqui sinônimos para a palavra barraco. Ou aconteceu num bar, sinônimos para bar. Aí ele manda você colocar do registro formal para o informal. Então, por exemplo, tem lá, bar, birosca, boteco, pé sujo, pé de cana, alguma coisa do tipo, né? Ou então, aí vem lá o chiquezinho, bistrô. Né? E aí você ainda discute. Por que, por exemplo, para uma classe média ou classe alta, você chama aquilo de bistrô? Mas se ele tivesse, talvez, num outro bairro, ele ia ser birosca mesmo. E aí há uma discussão sobre a linguagem. É muito bom, muito legal. E ele não dá um texto, assim, na íntegra, e manda você interpretar, não. Ele dá um parágrafo, aí faz perguntas, aí dá outro parágrafo, e aí você vai escrevendo, né? E eu gosto muito desse livro, então eu recomendo. Eu nem sei se ele é editado mais, acho que o professor Agostinho já é até aposentado, mas quando eu bati aqui no Google, eu vi que tem na livraria Estante Virtual, tá? Então é isso, gente. Eu encerro a minha fala aqui, agradecendo a todos vocês, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho. Espero ter ajudado, gostaria de saber o que vocês têm dúvidas, perguntas. Muito obrigado pela aula, professora. Imagina, eu realmente espero ter ajudado, mas é aquilo que eu disse, a escrita acadêmica ela não tem receita de bolo, ela é um trabalho em construção, é uma colcha de crochê, melhor assim, para usar uma linguagem, né? Você vai construindo, vai pensando, não, isso aqui deu errado, aí você desfaz, vai fazendo de novo. Então, é um exercício muito bacana, assim. E não só acadêmica, né? A escrita em geral também, né? Para quem quer escrever um conto, né? É uma linguagem mais cuidadosa. Dúvidas, perguntas? Eu achei maravilhosa a explanação. Eu queria saber se você tem alguma sugestão para os nossos alunos para a introdução do texto, para começar, porque eu acho que é sempre a parte mais difícil, né? Eles conversam, não, eu quero falar isso, então escreva, ponha isso no papel, mas eu não sei como começar a fazer isso, se tem alguma dica, alguma... Tem. A dica é começar a falar de você. Por que você se interessou por aquele trabalho? Né? Que é como se fosse um memorial, um diário reflexivo. Então, o aluno pode começar.
Esta pesquisa, que tem o título blá blá blá, começou quando o professor ou a professora me convidou ou me apresentou o tema tal. Sempre tive interesse em descobrir mais sobre no seu, ou sempre me intrigou isso, isso e isso. Já começa, já dá um início. E ele vai falando, olha, e aí o segredo da introdução é, você sempre tem que dizer por que você se interessou no popular, por que você entrou nessa? Depois, qual é teu objetivo? Olha, o meu objetivo, ou o objetivo deste trabalho é blá, 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 blá. Isso é bom também porque o aluno não se perde no que ele está fazendo. O que eu estou fazendo aqui? O objetivo é blá, 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 blá. Aí você apresenta um pouquinho da base teórica. Para atingir isso, eu vou ler os livros de fulano, beltrano e ciclano, sob a orientação do professor ou da professora tal. Pronto, você já tem uma página de introdução. Porque a introdução também não precisa ser longa. Aí você também apresenta brevemente a metodologia. Você diz assim, olha, como metodologia, nós decidimos que vamos utilizar o laboratório de química e vamos fazer uso dos reagentes, não sei o que, não sei o que. Então, a introdução, ela tem que ter esse esqueleto. Por que eu estou nessa? Como é que eu comecei essa pesquisa? Qual é meu objetivo? Eu estou me apoiando, teoricamente, em quem? Em quais autores? E qual é a minha metodologia? Muito breve. Aí pronto, já começou, a introdução já foi. Isso até está naquele roteirinho lá da Unicamp. Eu depois vou passar o material para a professora Flávia, para os monitores, para que vocês o tenham, tá? Podem fazer referência a ele. Mas como eu mesma fiz a referência, é uma referência lá da Unicamp e tal, vocês podem consultar também. Mas eu mando o material bonitinho, junto com o manual de normas técnicas da ABNT, que também não tem segredo, tem que consultar e seguir o formato. É como botar numa forma, fazer um vaso, né? Eu tenho que botar ali na forma correta, não tem como. Mais alguma dúvida, pergunta? Se vocês estiverem se perguntando assim, meu Deus, é muito para o meu aluno do ensino fundamental, eu estou com o 8º ano, 9º ano, como é que eu faço isso? A gente não vai fazer textos muito longos, né, gente? Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Então, o aluno do fundamental, ele consegue fazer uma introdução, ele vai gostar de fazer gráfico e descrever os gráficos, a gente vai fazendo aos pouquinhos e vai ajudando. Então, no fundamental e no médio, é uma escrita a 4 mãos. É o professor com o aluno ali. Ninguém escreve um artigo científico do dia para a noite, nem mesmo um aluno do mestrado. Imagina no fundamental, a gente tem que ter todo esse cuidado de trabalhar a 4 mãos mesmo. Tá bom? Mais alguma dúvida, pergunta? Nadinha? Bem, gente, espero então ter ajudado vocês, tá? Desejo muita saúde para todos vocês, para as famílias de vocês, muita paz e que vocês tenham aí uma semana proveitosa de aprendizagem. Vou deixar o meu e-mail também, toda vez que vocês quiserem tirar uma dúvida ou entrar em contato. Espero que eu seja útil e que possa ajudá-los, tá bom? Então é isso, muito obrigada e um abraço. Obrigada. Abraço, tchau, professora. Tchau, Matheus, sucesso nos seus poemas. Obrigado. De nada. Obrigada pelas dicas, eu vou segui-las, com certeza. Boa sorte, espero É que uma ajude. próxima oportunidade. A escrita é um roteirinho, a gente seguindo esse roteirinho já ajuda muito. Muito obrigada, professora. Foi ótimo a apresentação. Vai ajudar bastante. Espero que sim, sucesso.
Obrigada, professora. Nada. Tchau, Tchau, tchau. Aí eu encerro aqui, Raquel, ou você encerra? Ou nós Isso, duas a senhora. encerramos? Nós duas encerramos. Então tá bom. Tem uma pessoa responsável pela gravação. Enquanto todo mundo sair, a gravação é encerrada também. Então tá bom. Então é isso, gente. Um abraço, muita saúde. Para a senhora também. Tchau, tchau. Obrigada. Abraço, tchau, tchau.